O objetivo da aula de hoje é ampliar o conhecimento sobre a resolução de problemas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, primeiro nós iremos estudar as propriedades especiais das proporções. Então, tem duas propriedades. Então, a primeira, em toda proporção, a soma ou a diferença dos primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma proporção. O que é que vem a ser a proporção? Será uma igualdade entre duas razões. Então, ele falou a seguinte coisa, que a soma do primeiro mais o segundo está para o segundo ou para o primeiro. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o A, o B, o C e o D. Então, o A é o primeiro, o B é o segundo, o C o terceiro e o D é o quarto termo. Então, vou somar o primeiro mais o segundo está para o segundo, assim como o terceiro mais o quarto está para o quarto. Ou eu posso somar o primeiro mais o segundo e dividir pelo primeiro, assim como o terceiro mais o quarto dividir para o terceiro. Então ele é bem simples. Então somei o A mais o B, ou eu posso dividir pelo A ou posso dividir pelo B. Se eu dividir aqui por A, também o outro termo vai ser dividido por C. Eu posso somar o C mais o D e dividir pelo C. Se eu dividir pelo A. Se eu tivesse dividido pelo B, eu vou dividir o outro pelo D. A diferença, no lugar do mais, agora eu vou colocar o menos. Então, eu vou subtrair o A menos o B e dividir pelo B, que isso vai ser igual a subtração, a diferença entre C e D dividido por D. Então, tem a diferença do primeiro pelo segundo está para o segundo, assim como a diferença do terceiro para o quarto está para o quarto. Ou a diferença do primeiro para o segundo está para o primeiro, assim como a diferença do terceiro para o quarto está para o terceiro. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade fala a seguinte coisa: em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho os antecedentes. Os antecedentes será o A e o C, os consequentes o B e o D. Então, eu posso somar o A mais o C e dividir pela soma de B mais o D. Então, somei o numerador com o numerador, o denominador pelo denominador. Que isso vai ser igual ou o antecedente ou o consequente. Eu posso igualar pelo primeiro termo, ou eu posso igualar essa soma pelo segundo termo aqui da razão. Então, o segundo termo aqui da proporção será CD, o primeiro antecedente será AB. Ou, como eu havia falado, que a soma dos antecedentes A mais C está para a soma dos consequentes P mais D, que isso vai ser igual CD. Eu havia falado que seria ou a primeira razão ou igual à segunda razão. Eu também posso usar essa mesma propriedade como sendo a diferença entre o primeiro e o terceiro termo está para a diferença do segundo para o quarto, que isso vai ser igual a B
ou será igual CD. Então, nós iremos utilizar essas duas propriedades. Então, a propriedade será aqui eu posso somar e subtrair relacionado às propriedades especiais das proporções. Então, vamos aqui o primeiro exemplo. Determine x e y na proporção. Aí eu tenho a proporção. Então, a primeira razão, x dividido para y, isso é igual a 3 quartos, sabendo que a soma de x mais y vale 28. Então, o que é que eu vou fazer? Então, primeiro vamos aplicar a propriedade das proporções na expressão. Que expressão seria essa? Essa daqui. Então, vou usar a primeira propriedade. Eu vou somar o primeiro mais o segundo, que isso vai ser igual à soma do terceiro mais o quarto dividido pelo quarto. Ó, então, fica aí, ó. Somei o primeiro mais o segundo dividido pelo segundo, e somei o terceiro mais o quarto dividido pelo quarto. Que isso eu não posso somar x mais y, vou repetir, mas eu posso somar 3 mais 4, que vai dar 7. Então, já fiz uma relação. Então, a relação utilizando aquela propriedade, a primeira propriedade, foi essa daqui. Agora, o segundo passo, vamos fazer a comparação dessa expressão com essa daqui, para que nós possamos encontrar o valor de x e y. Então, fazendo a comparação, eu tenho que x mais y vale 28. Eu vou substituir aqui, ó. Então, x mais y vale 28. Eu substituí. Pronto, agora ficou uma proporção. Vou cruzar o produto dos meios. Vai ser igual ao produto dos extremos. Então, y vezes 7 dá 7y. 28 vezes 4 dá 112. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, 112 dividido para 7 vai dar 16. Pronto, já encontrei o valor de y. Agora eu vou encontrar o valor de x. Eu vou substituir esse valor nessa expressão. Então, substituindo, como é que fica? Onde tiver y, vou colocar 16. Então, coloquei, ó. Não tinha um y, coloquei 16. E formou uma equação do primeiro grau. Antes da igualdade fica a letra, depois da igualdade fica os números. Então, vou repetir o 28, tá mais 16, passa menos 16. Então, 28 tira 16, ficou 12. Então, os valores de x e y vale 12 e 16. Vamos para o próximo exemplo. Agora apareceu 3 razões. Resolva a proporção A sobre 3, B sobre 5 e C sobre 2. Então, posso dizer que essas 3 grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Toda vez que aparecer uma razão, uma divisão, elas são diretamente proporcionais. Se aparecesse uma multiplicação, seria inversamente proporcional. Então, apareceu uma razão, é diretamente proporcional. Sabendo que A mais B mais C vale 200. Então, vou utilizar agora a segunda propriedade. Como é que seria a segunda propriedade? Eu vou somar os antecedentes A mais B mais C e dividir pelos consequentes. 3 mais 5 mais 2, que isso pode ser igual a sobre 3, ou B sobre 5, ou C sobre 2. Aí vai ficar a critério seu. Então, somando A mais B mais C sobre 3 mais 2 mais 5. Que isso vai ser igual a mais B. Aqui foi escolha minha, A sobre 3. Eu poderia colocar igual a B sobre 5 ou C sobre 2. O modo de se resolver seria o mesmo. Então, somando, a única coisa que eu posso somar será esses 3 termos aqui, esses 3 números. Somando vai dar 10. Pronto. O segundo passo, vamos fazer a comparação dessa primeira expressão
com essa segunda aqui, para determinar os valores de A, B e C. Então, como é que vai ficar? Então, onde tinha A mais B mais C, eu substituí pelo 200 daqui. Eu posso fazer logo a divisão aqui, ó, 200 dividido para 10, daria 20, mas eu não fiz. Eu cruzei o meio pelos extremos. Então, ficou 10 vezes A, deu 10A. 200 vezes 3 dá 600. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 600 dividido para 10 dá 60. Agora, nós iremos encontrar o valor de B e o valor de C. Então, o terceiro passo, vamos tomar as igualdades de duas em duas. Então, tenho 3 razões, e eu tenho o A valendo 60. Então, vou tomar de duas em duas. Então, vou pegar a primeira razão com a segunda razão. Então, peguei a primeira com a segunda, ficou da seguinte maneira. Então, o A vale 60, eu substituí. Agora, eu cruzei o produto dos meios, vai ser igual ao produto dos extremos. 3 vezes B deu 3B, 60 vezes 5 deu 300. O 3 está multiplicando, passou a dividir no 300. 300 dividido para 3 vai dar 100. Agora, eu vou encontrar o valor de C. Agora eu vou comparar a primeira razão com a terceira razão. Então, comparando, onde tinha o A, eu coloquei 60, cruzei o meio pelos extremos. Então, 3 vezes C deu 3C, 60 vezes 2 deu 120. O 3 está multiplicando, passou a dividir no 120. Então, 120 dividido para 3 vai dar 40. Então, a resposta ficou o A valendo 60, o B valendo 100 e o C valendo 40. Vamos para o próximo exemplo. As massas de cobre e zinco que fundem para formar o latão são diretamente proporcionais aos números 7 e 3. Quantos quilogramas de cobre e quantos quilogramas de zinco são necessários para obter 40 gramas de latão? Então, eu sei que as duas grandezas, o cobre e o zinco, são diretamente proporcionais. Então, eu vou encontrar alguma variável relacionada a isso. Então, eu escrevi que a variável x vai representar a massa de cobre, a variável y vai representar a massa de zinco e a soma da massa de cobre mais a massa de zinco vai dar 40 gramas de latão. Então, posso também relacionar o x por 7 e posso relacionar o y por 3. Por quê? Porque ele falou que o cobre é diretamente proporcional a 7. Então, o x é a massa de cobre, está para 7, e o zinco está para 3. No caso, o zinco vai ser representado por y, então o y está para 3. Então, eu vou agora fazer a comparação dessa daqui com essa daqui. Primeiro, utilizando as propriedades das proporções. Então, vamos aplicar a propriedade das proporções na expressão. Então, aplicando, eu posso somar o primeiro mais o terceiro, dividir pelo o segundo pelo quarto, foi feito, que isso vai ser igual a y sobre 3. Y sobre 3. Então, utilizei a segunda propriedade. Eu somei os antecedentes e dividi pelos consequentes, que isso vai ser igual a y sobre 3, ou eu poderia escrever como sendo x sobre 7. Aqui vai ficar a critério de cada um. Eu não posso somar x mais o y, repetir. Eu somei 7 mais 3 deu 10. Pronto. Agora, nós iremos fazer a comparação dessa expressão com essa. Então, como é que vai ser? Então, iremos fazer a comparação dessa daqui com essa para determinar o valor de x e y. Então, o segundo passo, vamos fazer a comparação entre essas duas expressões para determinar os valores de x e y. Então, como é que vai ficar? Vou
Fazendo a comparação, ó, substituir esse valor aqui, ó, aqui nessa expressão, então ficou, ó, x mais y vale 40, então tinha x mais y substituir pelo 40. Repetir o restante. Agora eu vou cruzar o meio pelos extremos. Então, multiplicando o meio pelos extremos, vai ficar 10 vezes y, vai ficar 10y, e 3 vezes 40 vai dar 120. 120 dividido para 10 vai dar 2. Ou eu também posso fazer, simplificar logo aqui, ó. Posso cortar o zero em cima e o zero embaixo, que deu 4, e multipliquei. 4 vezes 3 deu 12. Então, eu já encontrei o valor de y. Agora, eu vou encontrar o valor de x. Eu vou pegar essa segunda expressão. Então, onde tiver o y, vou colocar 12. Então, substituir, ó. Onde y, coloquei 12. Então, ficou x mais 12 igual a 40. O 12 está somando, passa subtraindo 40. Então, 40 tira 12, ficou 28. Então, a resposta, x vale 28 e y vale 12. Vamos para mais um exemplo. Colégio Militar de Fortaleza, 2006, adaptado. Um pai resolve premiar seus 2 filhos com R$140. Esse valor deve ser dividido em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um dos filhos na escola, que foram 2 e 5. Então, a quantia que cada filho recebeu foi. Então, primeiro vou relacionar os valores com o número de faltas. Então, posso dizer que x representa o valor em que o filho recebeu o menor número de faltas e o y representa o valor em que o filho recebeu o maior número de faltas. Montando a equação, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho que somar o valor de x mais o valor de y, isso dá igual a R$140, onde x é quem recebeu o menor número de faltas e o y é o valor do filho que recebeu o maior número de faltas. E ele falou que as grandezas são inversamente proporcionais aos números 2 e 5. Como é inversamente proporcional, vou multiplicar 2 vezes x, 2 vezes o x, porque x foi o filho que recebeu o menor número de faltas, e 5 vezes y é o filho que recebeu o maior número de faltas. Como as grandezas são inversamente proporcionais, vai ocorrer uma multiplicação entre o número e a variável. Se fosse diretamente proporcional, seria a razão entre x e 2. Como as grandezas são inversamente proporcionais, vai ocorrer a multiplicação. Então, vamos aqui, o primeiro passo. Vamos aplicar a propriedade das proporções na expressão. Então, aplicando aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Posso escrever essa propriedade aqui, essa relação aqui, dessa outra maneira. Como é que seria? O y está multiplicando, eu posso dividir o x. E o 2 que está multiplicando o x, eu posso dividir o 5. Pronto. Agora montou uma proporção onde eu vou relacionar x com y e vou relacionar o 5 com 2. Eu posso utilizar aquela primeira propriedade, onde eu vou somar o primeiro mais o segundo e dividir pelo segundo, que isso vai ser igual a somar o terceiro mais o quarto e dividir pelo quarto. Como aqui eu posso somar 5 mais 2 dá 7, então vai ficar da seguinte maneira. Pronto. Agora eu vou relacionar essa expressão com x, y igual a 140. Então, como é que vai ficar? Então, segundo passo, vamos fazer a comparação entre essa expressão e essa daqui para determinar os valores de x e y. Então, como é que fica? Então, eu sei que x mais y vale 140, então, onde tiver x e y, eu vou colocar o 140. Então, coloquei o 140. Então,
Agora eu vou cruzar o produto dos meios, vai ser igual ao produto dos extremos. Então, y vezes 7 vai ficar 7y. 140 vezes 2 dá 280. O 7 está multiplicando, passa dividindo 280. 280 dividido para 7 dá 40. Agora eu vou encontrar o valor de x. Então, onde tiver o y, eu vou substituir pelo 40. Então, tem que x mais y vai ser de 40. O y vale 40. Tá mais 40, eu vou passar para depois da igualdade subtraindo. Então, 140 tira 40 vai ficar 100. Então, x vai ser igual a 100 reais. Então, a resposta x vale 100 e y vale 40.